3 em 1. 3 em 1. 3 olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso 3 em 1, edição desta terça-feira de carnaval, 25 de fevereiro de 2020. Seja sempre bem-vindo, você ouvinte, você espectador. Eu lembro que a nossa transmissão é também por imagens, você pode nos assistir. Já estamos no ar lá nas nossas páginas, nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no YouTube, no nosso canal, que é o canal Jovem Pan 3 em 1. Deixa eu saudar os nossos companheiros, Thaís Oyama, comigo aqui no estúdio em São Paulo. Tudo bem, Thaís? Boa tarde. Oi, Brown. Boa tarde, Josias. Bom carnaval para todos. Josias de Souza, em Brasília. Boa tarde, Josias. Boa tarde, Brown. Boa tarde a Thaís. Boa tarde ao nosso convidado e vamos em frente. Hoje, excepcionalmente, não teremos aqui durante o programa o Rodrigo Constantino, mas daqui a pouquinho ele vai participar, porque hoje teremos um entrevistado, um convidado, é o deputado federal Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara. Ele vai participar do programa conosco. Alessandro Molon, em seu primeiro mandato como deputado estadual por 8 anos na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ficou conhecido por sua defesa dos direitos humanos e pela fiscalização do Executivo e das ações da própria Casa Legislativa. No seu primeiro mandato como deputado federal, foi relator e principal articulador da aprovação do Marco Civil da Internet. Já em 2015, tomou posse no seu segundo mandato na Câmara dos Deputados e está conosco agora, deputado Alessandro Molon. Deputado, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Josias. É um grande prazer poder conversar com vocês e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado de poder participar dessa entrevista com vocês. Ô deputado, para começar, queria falar um pouquinho então sobre o trabalho que a oposição vem desempenhando aí no governo do presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos dias voltou a circular a informação sobre um possível pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, baseado naquele episódio em que o presidente citou a repórter do jornal Folha de São Paulo, Patrícia Campos Mello. O presidente fez uma referência de cunho sexual que muitos entenderam que poderia incorrer numa quebra de decoro. E aí até houve uma mobilização dos parlamentares, alguns chegaram a aventar a possibilidade da apresentação de um pedido de impeachment. E não foi a primeira vez, né? No ano passado a gente teve aquele episódio em que o presidente falou sobre o pai do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz. Houve outras falas polêmicas do presidente Jair Bolsonaro que alimentam essa conversa, essas ideias de pedido de impeachment. Qual que é a leitura do senhor a respeito disso? O senhor acha devido, e especificamente nesse caso, na citação do presidente a Patrícia Campos Mello, acha que seria devido um pedido de impeachment ou é algo precipitado? Qual a avaliação? Veja, Vitor, antes de mais nada, um processo de impeachment é um processo que junta dois aspectos. Um aspecto jurídico, portanto, precisa haver crime de responsabilidade, precisa haver uma causa que justifique o afastamento de uma pessoa eleita pela maioria da população, gostemos dela ou não. Portanto, para se afastar alguém escolhido pelo povo, é preciso ter uma causa jurídica clara e inequívoca, mas também é um processo político. Portanto, é algo que precisa também ter na sociedade um apoio claro, inequívoco, que deixe óbvio que não se trata de uma vingança de eventuais derrotados numa eleição contra aquele que os derrotou. Essas duas coisas têm que caminhar juntas. Por uma série de razões, me parece que haveria já uma série de motivos jurídicos para que se pedisse o afastamento do presidente. Recentemente, um grande professor de Direito Constitucional, professor da USP, chamado Conrado Hübner, publicou na Folha de São Paulo um artigo em que ele mostra várias causas para que se peça o afastamento do presidente da República. Portanto, do ponto de vista jurídico, tudo indica que já há razões para que isso seja feito. No entanto, esse não é um processo que dependa apenas dessas questões. É preciso que haja também no país, no povo brasileiro, na sociedade brasileira, uma opinião inequívoca de que isso deve ser feito, ou seja, que haja apoio político na sociedade para que esse processo jurídico político
seja conduzido. E isso me parece que ainda não há. É bem verdade que os editoriais, por exemplo, de vários jornais, já começam a usar uma linguagem cada vez mais dura diante do comportamento evidentemente fora daquilo que deveria ser o comportamento de um presidente da República. Aqui eu não me refiro a qualquer questão ideológica, ao fato dele ser mais ou menos liberal, a visão que ele tem de economia, a visão que ele tem de moral, de costumes. Aqui eu me refiro ao comportamento que se espera do chefe de Estado e do chefe de governo no Brasil. Apesar desses editoriais de jornais, apesar de capas de revista, me parece que essa consciência ainda não é uma consciência majoritária na sociedade brasileira. Se em algum momento for majoritária, for claro que isso é um desejo do povo brasileiro, e também, além disso, as causas jurídicas forem inequivocamente demonstradas, aí se tem condições para se fazer isso. Agora, é um processo muito sério e muito grave. Por isso, nós não tomamos essa iniciativa e não queremos que qualquer debate sobre isso seja entendido, tomado ou feito de uma forma que pareça uma revanche de derrotados em eleição. E eu acho que esse cuidado é um cuidado que nós da oposição precisamos ter e estamos tendo. Thaís. Boa noite, deputado. Obrigada por estar aqui com a gente. Pegando aí o gancho do que o senhor disse, o senhor, ao longo do ano passado, vocalizou muitas críticas ao presidente Bolsonaro, ao seu governo, aos seus ministros, mas numa democracia, o papel da oposição também fiscalizar a administração, propor soluções alternativas às apresentadas pelo governo, não é? Denunciar erros e omissões e apontar saídas para o país. Nesse ponto, não foi o que a oposição fez, e o senhor foi o primeiro a admitir isso, né? Em algumas entrevistas, o senhor reconheceu que a oposição poderia ter sido mais propositiva, justamente poderia ter mostrado saídas para o país, e não conseguiu fazer isso. Por que não conseguiu, deputado? O governo Bolsonaro se encarregou de fazer isso, sequestrou a oposição, fez ele mesmo papel de oposição, ou houve aí uma desarticulação? Por que a oposição não cumpriu o seu papel a contento no ano passado? Bom, em primeiro lugar, eu queria cumprimentá-la, Thaís, e cumprimentá-la também pelo livro corajoso que você acaba de publicar. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua trajetória também, pela sua luta e pela sua luta também pela liberdade de imprensa, de expressão, que eu sei que é uma luta sua, também do Vitor, do Josias e também do Rodrigo, a garantia da liberdade de imprensa e de expressão. Bom, chegando aqui agora na sua pergunta, como é que foi o trabalho da oposição? Muita gente diz que um governo confuso e caótico, como é o governo Bolsonaro, é um governo contra o qual é muito fácil se fazer oposição. Essa é uma inverdade, isso é um equívoco. Na verdade, um governo caótico, um governo que não tem método, ou cujo método é o caos, é um governo que torna, inclusive, a vida e o desafio de se fazer oposição mais difícil, porque quando o governo tem um determinado método, a oposição consegue estabelecer um outro método para se contrapor ao governo. Agora, quando o governo, ora fala em acabar com a tomada de Três Pinos, ora fala em retirar pardais das estradas, ora decide acabar com a punição para quem não tiver a cadeirinha de criança no banco de trás do carro, ora fala em perseguir professores e universidades, ora ataca jornalistas com imagens sexuais. Ou seja, é um caos. Então, isso torna também o desafio de se fazer oposição ao caos um grande desafio. Outros dizem, o governo faz oposição a si mesmo. Não, o governo consegue, evidentemente, criar crises onde elas não existem. Mas, como você disse bem, fazer oposição é mais do que simplesmente ser contra, né? Ou atrapalhar o governo. O nosso objetivo não é atrapalhar o governo. O nosso objetivo é defender o Brasil e garantir aos brasileiros que eles tenham uma vida melhor. A vida está muito ruim para os brasileiros, está muito difícil. As pessoas só conseguem pagar as contas com o dinheiro do trabalho quando conseguem. Então, é um esforço enorme para sobreviver nesse Brasil dos dias de hoje, que é um Brasil muito difícil. De fato, nós tivemos dificuldade, por exemplo, em apresentar uma proposta unificada de reforma da Previdência que a oposição defendesse. Por exemplo, nós do PSB fizemos uma campanha contra a proposta de reforma da Previdência do presidente Bolsonaro, dizendo, essa reforma da Previdência, não. Por que esse foi o nosso slogan?
porque nós reconhecíamos a necessidade de fazer um debate e de fazer uma reforma da Previdência. Nós achamos que aquela reforma proposta e feita pelo governo Bolsonaro era muito cruel com os mais pobres. E por isso nós nos colocamos contra ela, porque os trabalhadores das classes populares e a classe média brasileira é que pagava a maior conta com essa reforma. E por isso nós nos colocamos contra ela. Agora, nós falhamos em não conseguir apresentar uma proposta unificada da oposição de qual seria a nossa proposta de reforma da Previdência. Nós falhamos aí. No entanto, na proposta de reforma tributária, nós já fizemos diferente. Nós conseguimos já apresentar e tramita no Congresso a nossa proposta de reforma tributária, que é diferente da proposta do deputado Baleia Rossi, que é, no fundo, a proposta do professor Bernardo Api, que tem muitos méritos. Ela propõe uma coisa importante para o país, que é simplificar a tributação. Mas ela não ataca o principal problema do Brasil, do sistema tributário brasileiro, que é a regressividade. No nosso país, no Brasil, quem paga muito é pobre, trabalhador de classe popular e a classe média. Super rico não paga imposto no Brasil. E esse problema, a reforma tributária do deputado Baleia Rossi não ataca. Ela não retira o peso da tributação sobre produção e consumo. Ela deixa a tributação, sobretudo, pesando na produção e consumo. E ela não taxa mais renda e patrimônio, que é o que nós da oposição defendemos. Aumentar a tributação de renda e patrimônio, como é em qualquer país desenvolvido do mundo, estou falando do mundo capitalista desenvolvido, e reduzir a tributação sobre emprego, folha salarial, produção e consumo. Então, deputado, veja, Thaís. Pois não. Mas não, quer concluir? Rapidamente. Eu quero só concluir para dizer o seguinte. No caso da reforma da Previdência, nós não conseguimos a tempo e a contento apresentar uma proposta unificada de reforma da Previdência de toda a oposição. O PSB, por exemplo, até apresentou emendas à reforma do Bolsonaro. E conseguimos aprovar pontos muito importantes, como, por exemplo, tirar a capitalização, tirar as mudanças cruéis no benefício de prestação continuada, reduzir o tempo mínimo de contribuição de aposentadoria para se acessar a aposentadoria de 20 para 15 anos. Então, a gente conseguiu reduzir a crueldade daquela reforma. Mas na reforma tributária nós já conseguimos dar um passo além. Além de ser contra a proposta do deputado Baleia Rossi, a do governo ninguém sabe qual é, porque até hoje o governo não tem proposta de reforma tributária, 1 ano e 2 meses depois de assumir. Mas nós a conseguimos já apresentar nossa própria proposta. Então, nós avançamos nesse sentido e precisamos avançar mais, porque eu estou de acordo, o papel da oposição é também apontar saídas para o Brasil, como a gente fez no caso da reforma tributária. Josias. Deputado, nós estamos vivendo hoje na política um cenário ultrapolarizado. Bolsonaro e seus adoradores de um lado, Lula e os seus súditos no outro extremo. Parece haver aí uma carência de alternativas que, se for mantida, tende a favorecer o projeto de reeleição do Jair Bolsonaro. O senhor já esteve no PT, saiu, já esteve na Rede, que dispõe lá de um nome, Marina Silva, que parece ter uma viabilidade eleitoral cadente, e o seu partido, hoje, o PSB, filiou Joaquim Barbosa, que, no entanto, não se apresentou como uma alternativa eleitoral, como um candidato. Nesse cenário, os senhores do PSB vão ser atraídos novamente para a órbita do PT ou não? O que farão como projeto eleitoral para o futuro? Bom, primeiro, Josias, eu queria também cumprimentá-lo, já conversamos algumas vezes, e eu queria cumprimentá-lo também pelo seu trabalho e pela sua coragem, né? Você tem posições muito corajosas, muito ousadas, muito claras. Eu queria aproveitar essa oportunidade para te dar os parabéns sinceros por isso. Eu concordo com o seu diagnóstico. Eu acredito que essa polarização tem feito muito mal ao Brasil e eu acredito que, se ela se repetir em 2022, ela produzirá o mesmo resultado. Uma vitória do extremismo da extrema-direita que tão mal tem feito ao Brasil. E eu tenho a convicção de que o PSB pode, sim, fortalecer ou até mesmo constituir uma alternativa a isso. Eu acredito que o país precise de uma alternativa e eu acredito que o PSB pode apresentar esse caminho para o Brasil. Não sei se com a candidatura do ministro Joaquim Barbosa, do ex-ministro, que continua filiado ao PSB, ou com algum outro nome, mas apresentar uma alternativa, uma saída para o Brasil, que junte basicamente 3 coisas. Primeiro,
uma centralidade do combate à desigualdade. O principal problema do Brasil, no nosso entendimento, é a profunda desigualdade que marca secularmente o nosso país. Essa desigualdade ela é socioeconômica, portanto, ela divide o país entre super ricos e pobres e, às vezes, miseráveis, mas ela também é uma desigualdade racial, ela é uma desigualdade de gênero, ela é uma desigualdade regional. Então, o nosso país é um país profundamente desigual. Esse é o principal problema que tem que ser enfrentado. E, hoje em dia, quem diz isso não é apenas o PSB. Até o FMI tem dito que o principal entrave para o crescimento econômico do Brasil é a desigualdade. Então, primeiro ponto, o problema central é esse, é isso que a gente tem que enfrentar. Segundo ponto, isso se faz com um Estado presente, atuante, mais eficiente, que preste serviços públicos de qualidade, com foco no cidadão. Nós, servidores públicos, não somos um fim em nós mesmos. Nós somos um meio para servir a população, para garantir qualidade de vida para todos. Então, isso significa melhorar a qualidade da prestação do Estado, não ter um Estado mínimo, porque um país tão desigual quanto o Brasil não suporta um Estado mínimo. Isso seria uma condenação à morte de muitos brasileiros, mas também entender que o Estado não resolve tudo. E aí surge o terceiro ponto, que é garantir uma economia que funcione, entender o papel do empreendedorismo, entender a importância da iniciativa privada e reconhecer que o Estado é muito importante para reduzir as desigualdades, para distribuir riqueza, mas a iniciativa privada é mais eficiente para gerar riqueza. Ela é péssima para distribuir, ela gera e concentra. O Estado deve ter a capacidade de distribuir essa riqueza para produzir um país menos desigual. O quarto e último ponto é o compromisso com a ética na política, porque o dinheiro público ele não pode ser desviado ou mal usado. E, sobretudo, quem se considera progressista e, portanto, preocupado com a desigualdade, não pode aceitar que o dinheiro público seja desviado, porque se ele for desviado, a desigualdade aumenta. Então, um partido que junte essas quatro coisas, ou uma candidatura que junte essas quatro coisas, eu acho que ela pode ter uma grande viabilidade eleitoral, porque acho que é um pouco isso que os brasileiros estão buscando, esse equilíbrio, fugir dessa polarização estéril que só aumenta o ódio, ameaça a sociedade, ameaça a democracia, estimula a intolerância e não produz bons resultados, que é o que a gente está vendo no país de hoje. Bom, e o nosso Rodrigo Constantino também participa da nossa conversa, ele que está curtindo essa folga de carnaval também deixou a pergunta dele para o deputado Alessandro Molon. Pode rodar. Deputado, boa tarde. Após esse episódio lamentável da fala do presidente Bolsonaro em relação a jornalista, o ex-senador Cristóvão Buarque publicou uma mensagem dizendo que temos um presidente de baixo calão e eleito pelos eleitores, né? Até porque não podia ser diferente. Onde erramos? Pergunta ele. E eu respondi, erraram quando elegeram por 2 vezes alguém como Lula e depois por outras 2 vezes seu poste, ainda pior, Dilma Rousseff. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, a esquerda não vai realmente fazer uma autocrítica para entender, compreender que o bolsonarismo, inclusive em todos os seus excessos nefastos, é uma reação, basicamente, a essa hegemonia toda da extrema esquerda sob o comando de alguém como Lula, um condenado na justiça, um autoritário, um bajulador de ditaduras? Quer dizer, onde é que está uma reflexão sincera em relação à culpa, à responsabilidade da esquerda no país para esse fenômeno que hoje vemos? Bom, Rodrigo, primeiro quero cumprimentá-lo também, boa tarde, e responder a sua pergunta diretamente. Eu acho que esse desafio de se fazer uma autocrítica, de a esquerda, uma parte da esquerda pelo menos, a que tem a maior responsabilidade sobre esses erros, ser feita, é uma necessidade. Eu já disse isso publicamente e essa foi uma das razões que me levou a mudar de partido. A ausência desse reconhecimento de erros cometidos. Eu não concordo com você que tudo isso que você falou sejam os erros da esquerda. Eu acho que houve muitos erros, sim, e acho que os governos do PT cometeram erros graves, e acho que a falta de uma autocrítica, inclusive pelos casos de corrupção, é algo que prejudicou muito a esquerda, o povo brasileiro, e que, de alguma maneira, provocou escolhas equivocadas eleitorais. Então, em primeiro lugar, eu acho que essa autocrítica é uma autocrítica necessária. Ela precisa ser feita, e a ausência dela
foi uma das principais razões para eu decidir trocar de partido. Agora, essa autocrítica ela é um passo muito importante. E o que é que nós do PSB, por exemplo, podemos fazer? Você tocou agora há pouco no elogio a ditaduras. Eu acho que esse é um erro que também foi cometido por uma parte da esquerda brasileira e por essa razão. Então, logo eu assumi a Secretaria de Relações Internacionais do PSB, eu propus, e foi aprovado por unanimidade no Diretório Nacional do Partido, uma resolução condenando o regime de Maduro, o regime venezuelano, especialmente com base no relatório de Michelle Bachelet, uma outra mulher de esquerda, progressista, séria, honrada, que denunciou os crimes contra os direitos humanos praticados na Venezuela. Então, nós lemos o relatório de Michelle Bachelet, ninguém pode dizer que aquele relatório é um relatório interessado em ajudar o imperialismo contra a Venezuela, essa é uma acusação que não se sustenta contra ela, e com base naquele relatório nós aprovamos uma resolução do PSB, deixando claro que nós condenamos o regime de Maduro, não queremos qualquer tipo de apoio ao regime de Maduro e, por essa razão, saímos do Foro de São Paulo, do qual o PSB já não participava há muitos anos. Decidimos deixar formalmente o Foro de São Paulo. Então, nós não apenas reclamamos que seja feita essa autocrítica, sobretudo pelos principais responsáveis por esses erros, alguns dos quais citados por você, outras coisas que você cita eu discordo, mas nós, além disso, nós fizemos a nossa parte do PSB, de denunciar o regime de Maduro e de deixar o Foro de São Paulo, do qual já não participávamos há muito tempo, para explicitar o nosso repúdio a qualquer ditadura. Não tem ditadura boa. E me parece, inclusive, que é uma injustiça alguém que é ditador querer se reclamar ser de esquerda, porque é inaceitável a separação da luta pela igualdade e da luta pela liberdade. O PSB é um partido que nasceu em 1947, portanto, numa época em que uma parte da esquerda ainda reverenciava Stalin e a União Soviética, e o lema do PSB contra isso, já naquele tempo, foi socialismo e liberdade. Para dizer o quê? Nós queremos a igualdade sem abrir mão da liberdade. E é a essa luta que eu me filio. Eu quero lutar pela redução das desigualdades, mas sem jamais abrir mão de qualquer das liberdades. Certo. Da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e das demais liberdades individuais que são perseguidas pelos ditadores de plantão. Sejam eles de onde for, de qualquer linha que forem, merecerão a minha condenação. Mais uma pergunta, Thaís Oyama. Diga, Thaís. Eu queria só detalhar um pouco e aprofundar um pouco a resposta do Constantino, aliás, a pergunta do Constantino. Eu sei que antes de deixar o PT, o senhor foi um dos ideólogos do manifesto Mudar o PT para continuar mudando o Brasil. Era um manifesto que, entre outras coisas, pedia a expulsão do partido dos filiados condenados por corrupção, não é isso? E o manifesto foi solenemente ignorado e, como o senhor disse, foi esse um dos motivos pelos quais o senhor decidiu sair do partido. Então, diante disso, deputado, o senhor acha que o PT tem jeito? Eu estou fazendo essa pergunta a alguém que conhece profundamente o partido, que fez parte dele por 18 anos, que conhece os seus mecanismos. Eu gostaria de uma opinião sincera. Se o senhor acha que, depois de tudo isso, o PT ainda pode representar a esquerda? Bom, Thaís, muito obrigado pela sua pergunta e obrigado também por recuperar esse manifesto. Esse manifesto, de fato, foi redigido por mim, com a ajuda de alguns outros colegas. Era uma carta que nós pedimos que fosse lida no Congresso Nacional do Partido em Salvador. E esse documento foi assinado por mais da metade da bancada de deputados federais à época. Salvo engano, eram 68 deputados federais e acho que 36 assinaram, mais da metade. Inclusive deputados de todas as correntes do PT, que o PT se organiza em correntes, de todos os grupos do PT assinavam essa proposta e, lamentavelmente, ela não foi lida. E essa foi a razão pela qual sequer foi lida lá no Congresso. E essa carta, esse manifesto, pedia uma autocrítica do PT e mudanças como essa, como a expulsão dos condenados que você relembrou aí. Quando eu voltei desse Congresso e percebi que a carta sequer tinha sido lida, eu entendi que não fazia mais sentido eu continuar lutando dentro do PT por essa mudança que eu achava e continuo achando necessária.
Continuo achando necessária, inclusive para o bem do partido, que é um partido grande, é um partido importante, é um partido que tem uma enorme presença na Câmara, e eu espero que isso um dia seja feito. Eu acho que essa é uma reclamação que não é feita só por quem já deixou o partido, mesmo figuras do partido reclamam e pedem isso, mas me parece que essa não é a decisão do partido de fazê-lo. Eu espero que um dia isso seja feito, acho que seria importante para o Brasil e para o próprio PT. Agora, eu, sinceramente, não acho que deva ser o PT a representar a esquerda no Brasil. Tanto eu não acho isso que eu decidi sair do partido. E eu entendo que o PSB, que é um partido de centro-esquerda, portanto, um partido que tem compromisso com a redução da desigualdade, mas que entende o papel do empreendedorismo, da iniciativa privada e, portanto, tem uma maior capacidade de conquistar apoiadores, eleitores no centro político do país, é um partido que tem uma vocação para ocupar esse espaço. Eu acredito que o PSB deva se tornar esta alternativa para o Brasil. Acho que seria muito bom para o Brasil que isso ocorresse. E acho que seria muito bom também para os outros partidos de esquerda do país que houvesse esse revezamento, não é? Quer dizer, quando se fala em frente ampla, por exemplo, veja-se o exemplo do Uruguai, recentemente até o candidato do ex-presidente Mujica foi derrotado, mas lá no Uruguai, quando se fala em frente ampla, há um revezamento na liderança da frente entre os partidos. Isso aqui no Brasil nunca houve. Então, mas é o senhor inaceitável consideraria que isso uma coligação? desse jeito. Eu acho que seria fundamental. Desculpe, Thaís. O senhor eu não ouvi a sua pergunta, já termino para lhe ouvir. Mas eu acho que seria fundamental que esse revezamento houvesse e, evidentemente, que se o PT entender que não deve apoiar um candidato de outro partido, tem todo o direito de ter o seu candidato, mas eu entendo que os outros partidos devem ter os seus candidatos também, e eu gostaria muito que o PSB tivesse uma candidata, um candidato à presidência para representar isso, que eu acho que deve ser a saída para o país e a saída dessa polarização. O país não aguenta mais essa polarização, o PSB é a alternativa. Josias. Eu não sei se a queria Thaís... fazer uma... Acho que ela se sentiu satisfeita com a resposta, é isso, Thaís? Pode seguir. Vamos lá. Tá bem, desculpe, Thaís. É porque eu não tinha ouvido o que você tinha perguntado, peço desculpas. Imagina, perfeito. Josias. Parece haver, deputado, uma inflexão conservadora na sociedade brasileira. O PSB, o senhor diz, representa a centro-esquerda. Parece que falta uma certa nitidez ao partido, porque houve recentemente uma festa de aniversário do PT e lá estava o presidente do PSB, Carlos Siqueira, prestando reverência ao PT. Há uma tendência do PSB, ou pelo menos há um ensaio do PSB, em direção a um acordo com o PT no estado de Pernambuco. No Rio de Janeiro, agora, em eleição municipal, o Marcelo Freixo, do PSOL, que PSOL nasceu de uma costela do PT, também por divergências internas, agora está aí, atrelado ao Lula, ao PT, e lá no Rio, me parece que o PSB também deve embarcar na canoa do Marcelo Freixo. Quer dizer, não falta uma nitidez ao partido. O senhor fala aqui da sua experiência com o PT e da forma como rompeu com o partido, mas o seu partido está ali, ainda entrelaçado com o PT, e eu queria saber até onde vai esta amplitude o senhor menciona o exemplo da Frente Ampla, que é um bom exemplo, do Uruguai, até onde vai esta amplitude? Os senhores seriam capazes de dialogar, por exemplo, com alternativas que aí estão, Luciano Huck, o governador João Dória, o governador tucano do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, em que espectro o PSB se inclui, se encaixa, e até onde vai essa amplitude a que o senhor se refere? Muito bem. Josias, obrigado pela sua pergunta. Antes de mais nada, alguns esclarecimentos. Sobre eleições municipais em 2020 e 2022. As conversas sobre 2020, sobre eventuais alianças, sejam na cidade do Recife, sejam na cidade de Salvador, sejam na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Porto Alegre, elas não estão sendo feitas pelo PSB com qualquer compromisso para 2022. O presidente do partido, Carlos Siqueira, tem dito que conversas sobre 2020 dizem respeito a 2020. E conversa sobre 2022 se fará após 2020, em função daquilo que o partido achar melhor. Primeiro ponto. Segundo ponto,
A presença do presidente Carlos Siqueira foi uma presença para participar de um debate feito pelo PT sobre a importância de unir forças contra o governo Bolsonaro. Ele atendeu a esse convite, esse foi o tema do debate. Naturalmente que ainda que o tema fosse o próprio aniversário do PT, um convite para uma celebração, a que ele atendeu como pessoa cordata, educada, civilizada, ampla e generosa que é. Não se trata de nenhuma reverência ao PT, se trata do papel de um presidente do partido convidado pelo presidente e por representantes de vários outros partidos. Por exemplo, estava lá o presidente Carlos Lupe, do PDT, que já tem um pré-candidato à presidência da República. O fato dele estar lá não significa que ele vai estar com o PT em 2022. Eu cito isso apenas como prova de que a presença do presidente Carlos Siqueira nada tem a ver com isso. Tem a ver com o papel de um presidente que é dialogar, debater e tentar unir forças contra o bolsonarismo, que é, no nosso entendimento, um retrocesso enorme para o Brasil. Esse foi o sentido da presença dele lá e tenho certeza de que ele fez muito bem de participar desse debate. Terceiro ponto, em relação ao Rio de Janeiro, nós ainda estamos fazendo os debates, mas, sinceramente, hoje, nesse momento, eu diria que não é o cenário mais provável que nós caminhemos com a candidatura do PSOL aqui na cidade do Rio de Janeiro. Essa decisão não foi tomada, vai ser tomada ainda pelo Diretório Municipal, mas eu diria hoje que essa é uma hipótese menos provável do que algumas outras. O próximo ponto que eu responderia a você diz respeito a essa nitidez programática, ideológica. Eu acho que aqui você tem um ponto muito importante, não é? Quer dizer, o PSB tem o desafio de apresentar para o Brasil esse seu... Desculpe, caiu o fone aqui. O PSB tem o desafio de apresentar para o Brasil que direção é essa na qual ele quer caminhar, qual é a proposta que ele tem para o país. Nós, como eu disse agora há pouco, o PSB foi fundado em 1947, portanto, há 72 anos atrás, vai fazer 73 anos. E o programa ainda não foi alterado, é um programa antigo. Então, o PSB começou no ano passado um movimento que eu achei sensacional, iniciativa do presidente Carlos Siqueira, de autorreforma. O que significa isso? Preparar um novo programa para o Brasil. Dizer o que é que nós entendemos que é o papel do Estado, o papel da iniciativa privada, o papel do terceiro setor, a sustentabilidade, como desenvolver a economia sem destruir o planeta, como gerar mais emprego e renda, como... tivemos um pequeno problema aqui na luz, peço desculpas a vocês. Como garantir que a organização do Estado seja eficiente, que a prestação de serviço público seja uma prestação de serviço público qualificada, ou seja, apresentar um novo programa para o Brasil. É isso que o PSB está tentando fazer nesse movimento de autorreforma, que começou em novembro aqui no Rio de Janeiro, de onde eu falo, foi aqui a conferência de autorreforma. Esse processo se abriu ali e ele vai até março de 2021, portanto 1 ano e 4 meses de debate, para apresentarmos para o próximo congresso do partido esse novo programa e para o Brasil. Então, eu acho que você coloca um desafio importante para a gente. Vamos apresentar de maneira mais nítida e clara qual é o caminho que o PSB propõe para o Brasil, onde que o PSB está no espectro político, o que ele pensa de todas as questões difíceis que estão colocadas para o nosso país? Sim. E esse processo nós abrimos e queremos, inclusive, voltar a conversar com vocês para apresentar o resultado disso, que será aprovado em março de 2021 no Congresso Nacional do PSB. Mais uma pergunta de volta ao Rodrigo Constantino. Pode rodar. Deputado, o senhor tem mestrado em História e depois do PT e de uma passagem pela Rede, ingressou num partido que tem socialista no nome. Eu queria lhe perguntar onde foi que o socialismo funcionou? Qual experiência com conotação socialista, o Estado concentrando os meios de produção, ditando as regras da economia? Qual foi a experiência socialista minimamente bem-sucedida para que o senhor e outros desejem implementar isso em nosso país? Muito obrigado, Rodrigo, pela sua pergunta. Ela me dá a oportunidade de contar o que nós fizemos aqui em novembro, no Rio de Janeiro, que logo após essa Conferência Nacional de Autorreforma, nós fizemos um seminário internacional convidando parlamentares e dirigentes de outros países, de partidos socialistas, que pudessem nos trazer boas experiências.
Então, aqui na América Latina, nós convidamos os representantes do Partido Socialista do Chile, que governou o Chile já por 3 vezes, com mandatos reconhecidos e com excelentes resultados, e também do Partido Socialista do Uruguai, que participou dos governos da Frente Ampla, que também produziram excelentes resultados. Mas não bastasse isso, eu queria te dar exemplo de 2 países que hoje estão sendo governados por partidos socialistas e que estão tendo resultados maravilhosos. Eu me refiro aqui à Espanha e a Portugal. Nós trouxemos representantes do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, que acaba de vencer as eleições na Espanha e formar um novo governo, com resultados que estão chamando a atenção do mundo todo, e também do Partido Socialista Português, que governou pelos últimos anos e acaba de vencer as eleições em Portugal, quase fazendo sozinho maioria absoluta na Assembleia da República. Certamente, Rodrigo, você tem muitos amigos que foram morar ou estão indo morar em Portugal, que quiseram morar num país governado por socialistas. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui no Brasil. Um país governado pelo nosso partido, que faça essas pessoas voltarem para o Brasil, acreditarem no Brasil, fazendo nós aqui um governo tão eficiente, sério e qualificado, quanto o Partido Socialista faz em Portugal ou na Espanha. Josias, mais uma pergunta. Estamos ouvindo o deputado Alessandro Molon. Diga, Josias. Eu queria insistir um pouco num ponto, porque na eleição passada, 2018, a gente acabou, o Brasil, acabou elegendo um candidato da exclusão e não um candidato da preferência. Quer dizer, muitos eleitores, no segundo turno, acabaram votando em Jair Bolsonaro porque queriam evitar o PT. E eu insisto, não vejo nitidez no PSB a ponto de inspirar, de atrair esse eleitorado que busca uma alternativa, que não seja Bolsonaro, que não seja Lula ou o próximo poste que o Lula vai indicar. E o PSB não se inclui nesse cenário com a nitidez suficiente para que o eleitor olhe, veja aquilo e fale, bom, isso aqui não é mais um satélite do PT, porque na medida em que o partido oscila nas votações do Congresso, sempre está ali um pouco encostado no PT, participa das festividades do PT, cogita se aliar ao PT em municípios, quer dizer, não houve uma ruptura, que digo uma ruptura política, inclusive, do ponto de vista do interesse eleitoral até do PSB. Então, esse partido, se nós chegarmos novamente a esse modelo, em que o sujeito vai votar em um para não eleger o outro, o PSB não consegue se inserir nesse cenário como uma alternativa. Falta o nome e falta a nitidez. Não acha isso? Eu acho que esse é um desafio que está colocado para a gente, Josias, com toda sinceridade. Assim, apesar do PSB ter tido grandes nomes que marcaram a história do Brasil, nós passamos por uma tragédia na eleição de 2014, que era um momento decisivo para o PSB mostrar a sua cara para o Brasil através da candidatura de Eduardo Campos. Ele tragicamente morreu, como todos sabemos, no meio da campanha. Era um momento em que o PSB conseguiria começar a construir uma face mais clara, porque muitas vezes o que dá nitidez aos partidos é uma candidatura presidencial, né? Veja-se o caso do PT, veja-se o caso do PDT, veja-se o caso do PSDB, veja-se o caso do próprio PSL, não é? Quer dizer, à medida em que os partidos apresentam nomes e defendem uma certa linha numa candidatura presidencial, isso reforça uma identidade. Claro que, às vezes, essa identidade não é exatamente a identidade do partido, pode até ser um partido que não existia, era apenas uma legenda, ou um partido que não tinha um candidato afinado com seus ideais. O PSB tinha alguém que encarnava isso em 2014, que morreu no meio da campanha. Então, se você pegar, em 2018 o PSB não teve candidato. Em 2014 morreu tragicamente, para nossa infelicidade de todo o Brasil, foi substituído pela Marina, que estava no PSB, mas que era uma filiação democrática, todos sabiam que ela era da rede, ia sair depois disso. Não teve em 2010, não teve em 2006, não teve em 2002, portanto, perceba, isso não teve em 98, não teve em 94 e não teve em 89. Então, em toda a redemocratização, aliás, teve num desses momentos que foi a candidatura do Antony Garotinho, salvo engano, em 2002.
e alguém que não era afinado com o partido, que veio, foi candidato e saiu. Então, isso também dificulta que o partido tenha uma nitidez. Eu acho que o PSB caminha para ter uma identidade cada vez mais clara, seja reafirmando os princípios e valores que são, de fato, aquilo que o inspiram nesses 72 anos, seja atualizando a tradução desses princípios e valores através de um programa que será fruto da autorreforma, seja através de uma candidatura presidencial que nós queríamos ter tido em 2018. Eu não tenho a menor dúvida de que, se o ministro Joaquim Barbosa tivesse sido candidato, nós teríamos vencido a eleição presidencial. Sinceramente, eu acredito nisso. Isso teria ajudado também a dar uma cara mais clara, mais conhecida para o PSB, mas eu acredito que a gente vai caminhar para isso em 2022. E no Congresso, Josias, se você reparar bem, em vários pontos nós temos nos diferenciado do PT. Eu poderia elencar aqui para você algumas votações em que a gente conseguiu fazer isso. Na própria reforma da Previdência, em alguns pontos, nós divergimos do PT. Por exemplo, nós não apresentamos apenas emendas que tiravam artigos da reforma. Nós apresentamos emendas que modificavam a reforma. Nós procuramos apresentar uma proposta alternativa à reforma da Previdência. Para te dar um exemplo, mas eu poderia te dar outros vários exemplos. Então, eu concordo com você que esse é um desafio que a gente tem que ir mais fundo, enfrentar de forma melhor, mas eu acho que esses dois fatores são explicações para isso. Um programa que está sendo atualizado agora, isso já começou em novembro, e também uma cara que encarne o que significa o PSB nas próximas eleições presidenciais. Última pergunta para fechar nossa conversa, Thaís Oyama. Diga, Thaís. Deputado, eu gostaria que o senhor lembrasse os nossos ouvintes qual é a sua posição a respeito da prisão após a condenação em segunda instância, e também gostaria de saber qual é a sua relação hoje com o ex-presidente Lula. Bom, começo pela segunda pergunta sua. Eu não tenho tido contato com o presidente Lula desde que eu saí do PT. A última conversa que eu tive com ele foi quando eu ainda estava no PT, portanto, já há alguns anos não tenho tido contatos com ele. Em relação à prisão em segunda instância, eu acredito que o Congresso vai encontrar a melhor forma de enfrentar esse tema, que é, de fato, talvez considerar a segunda instância como uma solução para os processos em geral, não apenas para os processos criminais, mas talvez considerar a aplicação das decisões em segunda instância, seja para casos criminais ou não, como uma decisão já aplicável. Eu acho que esse é um bom debate, é um debate necessário. Desculpa, eu não entendi. Esse debate e... Eu não entendi, deputado. Eu não entendi. Qual seria, então, a sua posição? Isso pode incluir a prisão em segunda instância, sim, desde que isso seja entendido como uma mudança nos processos brasileiros, tanto criminais como cíveis. Acho que, se a redação adequada for encontrada, eu posso votar a favor disso, sim. Muito bem, esse é o deputado federal Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, que é líder da oposição na Câmara, gentilmente participando aqui do 3 em 1. Obrigado mais uma vez, deputado. Uma boa tarde. Até uma próxima. Eu que agradeço, quero agradecer a oportunidade, a você, Vitor. Muito obrigado, Thaís, pelo convite, a você, ao Josias, ao Rodrigo. Obrigado pelas perguntas. Foi um prazer participar. Quando quiserem, estarei de volta. A gente que agradece. Até uma próxima. Bom, e para fechar o programa de hoje, então, quero saber da análise dos nossos comentaristas sobre essa entrevista que fizemos com o deputado Alessandro Molon. Começo com você, Thaís. Diga aí. Eu acho que o Josias tocou num ponto central em relação ao PSB e às colocações de deputado, porque falta nitidez. Eu acho que essa é a palavra exata. Falta nitidez ao programa, falta nitidez um pouco às posições que ele coloca. O PSB quer se diferenciar do PT, quer ser um contraponto ao PT, mas também não quer largar o PT no momento em que o PT é útil. E também em relação à prisão em segunda instância, o PSB não fechou questão em relação a isso, mas me parece que o deputado também não quis deixar muito clara a posição dele aí. E quando do voto da ministra Rosa Weber contra a prisão em segunda instância, eu me lembro que ele, deputado, comemorou isso. Então, me parece que, no mínimo, ele ainda tem dúvidas sobre a questão, que é uma questão central e que define, de alguma forma, o programa de um partido. É uma questão bastante importante agora, a qual o PSB parece não ter ainda uma definição. Portanto, eu acho que o diagnóstico do Josias é muito preciso. Falta nitidez ao PSB por enquanto. Diga, Josias. É um pouco isso mesmo, a Thaís tem razão. O partido político, ele precisa se apresentar
ao eleitor com essa nitidez, ele precisa ter uma cara. E o PSB passou os 2 mandatos do Lula e o mandato e meio da Dilma Rousseff atrelado ao PT. Só no final ali, quando a Dilma já estava ladeira abaixo, é que o PSB saiu, lançou candidato próprio com o Eduardo Campos, que morreu, depois veio a Marina, que representou o partido naquela eleição, mas o PSB não conseguiu se desvencilhar dessa sua parceria com o PT. E me surpreendeu enormemente que o presidente do PSB tenha comparecido às festividades de aniversário dos 40 anos do PT. Eu imaginei que eles já tivessem pulado esse corguinho e não pularam. Então, acho que o partido, se você quer construir uma alternativa eleitoral, está atrasado, porque nós já vamos agora entrar numa cruzada municipal, uma eleição municipal, o PSB em algumas praças já está se vinculando ao PT, então um partido que se pretende uma alternativa eleitoral, não me parece ter, até o deputado não é, ele tem um discurso bem posto, ele reconhece a necessidade de o PT fazer a sua autocrítica lá, ele saiu do PT, afinal de contas, é preciso reconhecer esse mérito, saiu com uma inflexão ali, com críticas à corrupção do partido, queria que o partido expulsasse os seus membros tóxicos. Isso não aconteceu, ele saiu do partido. Então, ele não está de todo dissociado desse ambiente de antipetismo que se formou na sociedade. Mas o partido como um todo, o PSB, ainda não enxergou essa necessidade. Então, acho que está fora de conexão, pode até se conectar, mas hoje não se apresenta como um partido que ofereça ao eleitorado uma alternativa real, que não se confunda com essa alternativa sempre vinculada ao PT. Bom, assim a gente fecha então o programa de hoje. Antes de encerrar, eu lembro que você pode se inscrever aqui no canal. É bem fácil, clique aqui no botão inscrever-se para você que está nos assistindo pelo YouTube. Se você está só nos ouvindo nesta terça-feira, depois fica o convite a você. Dá para você acessar nosso canal do YouTube, canal Jovem Pan 3 em 1. Lá você encontra a íntegra do programa de hoje, todas as nossas edições, comentários recortados aí dos nossos analistas, enfim, fica tudo à disposição para você no canal do YouTube e convido você a se inscrever também. Já são mais de 470 mil inscritos, o número não para de subir, já deve estar até acima disso, 475, se eu não me engano. Então, corra lá, se inscreva também no nosso canal do YouTube. Ponto final no 3 em 1 desta terça. Valeu, Thaís. Até Valeu, amanhã. Brown. Até amanhã. Valeu, Josias. Tchau, Josias. Tchau, tchau. Moderação aí para você e para a Thaís, viu? Pode deixar. E agradeço. Porque aí não tem carnaval, não? Lá é mais tranquilo, lá em Brasília é sossegado. Não. Brasília não existe carnaval, não. E agradeço também ao Rodrigo Constantino que conseguiu essa folguinha aí na terça-feira de carnaval. Amanhã vai estar de volta participando com a gente normalmente nesta quarta-feira. A gente espera você. Até amanhã.